Boa noite. Começa agora mais uma edição de Brasilianas.org, um programa sobre políticas públicas feito com sua colaboração através da internet. Um dos grandes desafios do próximo governo será a política cambial. O câmbio é um elemento fundamental na definição da competitividade de um país, porque define o preço de bens, serviços, tudo em relação aos preços de outros países. E o câmbio sempre foi uma ferramenta de desenvolvimento importante. Mas nos últimos tempos, com o avanço dos mercados de capitais, derivativos e tudo, sobressai a grande discussão até que ponto que o câmbio vai refletir a competitividade de um país em relação ao outro ou reflete exclusivamente a questão do fluxo de capitais. Esse vai ser o tema da nossa discussão de hoje em Brasilianas.org. Para o debate, recebemos aqui no estúdio Yoshiaki Nakano, que é professor e diretor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Paulo Tenani, que é professor de Finanças e Economia na Fundação Getúlio Vargas. O Edgar Pereira, que é economista, professor da Unicamp e consultor. E temos também a presença de convidados. O Leandro Gomes, que é vice-presidente da Abracan, Associação Brasileira de Corretoras de Câmbio. O Sinésio Costa, que é presidente da Brinc, Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos. E o Rômulo de Macija, que é presidente do Sindicato da Indústria do Vestuário. E contamos também com a colaboração de internautas que acessam o nosso site www.brasilianasorg.com.br. E você também pode participar fazendo comentários, sugerindo temas e enviando as suas perguntas. Em todo processo de desenvolvimento, há sempre uma discussão quase rotineira, quase recorrente, sobre taxa de câmbio. De um lado, se você tem a sua moeda muito valorizada, você reduz a competitividade do produto brasileiro em relação ao competidor externo. Por outro lado, você barateia a importação de máquinas e equipamentos que podem, eventualmente, modernizar a indústria brasileira, ou a indústria do país que tem a moeda valorizada. Nessa primeira parte da discussão, vamos tentar entender nos grandes processos de desenvolvimento qual que é o papel realmente relevante do câmbio, se é barateando os produtos, se é barateando equipamentos importados, o que se tem da experiência da história econômica. Eu queria perguntar para o professor Yoshiaki Nakano, que alguns anos atrás lançou uma tese audaciosa aí de uma grande desvalorização cambial para alavancar o desenvolvimento. Qual que é o papel que o câmbio tem que ter no longo prazo na consolidação de uma economia? Olha, Nassif, o processo de desenvolvimento é um processo de catch-up, de se alcançar um país desenvolvido. Você quer chegar, a imagem do nosso futuro é um país desenvolvido. Então você tem que trazer a fronteira tecnológica, trazer o progresso tecnológico para dentro do país. E o caminho natural para trazer é a importação, né, de bens de capital, de tecnologia. Portanto, o país precisa exportar para crescer, porque se você só exporta, você não pode ter déficit indefinidamente. E o câmbio é fundamental para você viabilizar esse processo exportando cada vez mais. Além disso, o câmbio tem um papel fundamental no processo de desenvolvimento, porque a taxa de câmbio vai determinar exatamente a lucratividade do setor mais dinâmico, que está voltado, né, a esse setor de exportação, né, e aqueles que competem com as importações. Então, determinando a lucratividade, você vai determinar não só a taxa de poupança, que o grosso da poupança de um país é lucro retido. Todo empresário está aí, a única grande preocupação do empresário é o EBITDA, né? É o fluxo interno de caixa, para ver se você consegue investir e crescer. E você aumenta o fluxo de caixa. E com isso, então, você tem poupança, né, para financiar o investimento. E é dessa forma que os países constroem, né, uma grande estrutura produtiva nacional e competitiva, né? Então, nesse sentido, é fundamental. Se você olhar para todo o processo de desenvolvimento no pós-guerra, foi desse jeito. Foi assim com a Alemanha, destruída pela guerra, e Japão. Os Estados Unidos abriu o mercado, reconstruíram a sua indústria, exportando inicialmente para os Estados Unidos. Os tigres asiáticos copiaram o modelo japonês, mais tarde a China e a Índia copiaram o mesmo modelo. Agora, essa crise financeira eu acho que traz alguma novidade, porque é difícil de você esperar daqui para frente que as exportações tenham o mesmo papel que teve no período pós-guerra. As economias desenvolvidas vão crescer muito menos, a China é um exportador agressivo, né? E então eu acho que essa equação da questão do câmbio está mudando um pouco. E no Brasil eu acho que teve um outro fato novo, né, que me levou também a rever algumas coisas. Nós estamos assistindo nos últimos anos
a partir de 2004 pelo menos, o novo fator dinâmico interno, endógeno. A própria estrutura produtiva do país está sendo capaz de gerar efeitos dinâmicos que se autossustentem, que é o surgimento dessa classe C. E é um processo de crescimento puxado, né, pelo consumo. Portanto, o salário tem um papel fundamental. Então, aquele modelo, digamos, chinês de você fazer a desvalorização, o salário no momento cai, e fazer o salário crescer rapidamente, né, com aumento de produtividade puxado pelas exportações, eu acho que não é bem o nosso modelo. Então, nós temos que ser um pouco mais moderado nessa questão de câmbio, né? Evidentemente, proteger a nossa indústria contra a competição. Então, você tem que ter um câmbio adequado nesse sentido. Mas também o câmbio também tem um papel importante de manter o salário real, né? Então, você tem que encontrar um equilíbrio, um câmbio que permite você sustentar o crescimento do mercado doméstico puxado pelo salário, que esse é o motor dinâmico do crescimento dos últimos anos. Ao mesmo tempo, né, as exportações serem lucrativas suficientemente para você sustentar a longo prazo a possibilidade de você importar e trazer a fronteira tecnológica. Você passa a gerar poupança interna aqui a partir do consumo interno e da atuação das empresas. Você tem que encontrar um equilíbrio, né? E aí entra uma outra questão, que para mim é fundamental. A taxa de investimento agora atingiu 18%. Quando atinge 18%, 19%, o que acontece? O Banco Central eleva a taxa de juros. E se você olha para as contas externas, com essa taxa de câmbio, nós estamos tendo um déficit explosivo. Em outras palavras, a gente não consegue fazer com que a taxa de investimento chegue a 25%. Os países emergentes têm média de 30%. Então, nós precisamos chegar lá. E como é que nós chegamos? Esse é o grande problema. Não há espaço. Porque quando chega a 18%, 19%, aí já a economia está aquecida e gera inflação de um lado e déficit de transações correntes muito grande. Então, eu acho que a questão, o que você vai cortar? O consumo privado? Não, investimento precisa aumentar, exportação precisa aumentar em relação ao PIB. Então existe um candidato natural, óbvio, do setor menos eficiente da economia brasileira, que é o consumo público. Temos que fazer com que o consumo público caia, né, para abrir espaço, porque os investimentos saem hoje dos 18% e vão aumente, né, digamos, num período grande, digamos, 10 pontos percentuais. Se o Estado absorve hoje 40% do PIB, que é um absurdo, né? Ao longo do tempo a gente tem que fazer convergir que chegue a absorver 30%, digamos. Aí o investimento pode aumentar o suficiente para sustentar o crescimento, não de 4, 5, 6, mais do que isso. Eu vou perguntar para o Edgar. O Edgar é economista, professor da Unicamp, passou também pelo IED, que é um centro aí de discussões de desenvolvimento industrial. Hoje muita gente acha que, em vez de câmbio, tem que se discutir a questão da inovação, agregar valor. Daí, pegando até um pouco do gancho que o Nakano coloca, é possível a uma empresa, sem ter, digamos, a folga de poder vender mais com câmbio competitivo, ter recursos para bancar a inovação? Como que é o processo de inovação dentro de uma empresa à luz do câmbio? O processo de inovação é fundamental para a empresa ganhar produtividade, ficar mais competitiva. E os processos são processos internos, rotineiros, depende da concorrência, quer dizer, nos mercados mais competitivos, onde o requisito de ganhar mercado é apresentar produtos mais eficientes, mais atualizados, inovação é fundamental. Inovação é fundamental como um todo. Agora, você conseguir na operação produtiva, né, economias de custo e inovações que reduzam custos por meio de maior eficiência, é um processo difícil, penoso, muito trabalhoso, demora um prazo e quando você consegue um bom avanço, digamos que você consegue 10% de economias de custo física, ou seja, decorrente de inovação, produtividade, é um grande feito. 20% é uma maravilha, tá certo? E quando a taxa de câmbio muda, você perde esses ganhos de custo de 10%, 20% em um dia, uma semana, um mês. Então você tem um esforço de ganhar produtividade inovando que a conta financeira, quer dizer, o valor da taxa de câmbio, joga isso por terra rapidamente. Então não dá para você dizer, não, o problema da indústria é que ela precisa investir, ser mais produtiva e não ficar na dependência do câmbio. Eu poderia dizer o contrário, quer dizer, precisa pelo menos o câmbio não atrapalhar, tá certo? Porque a economia, a indústria brasileira, se você olha os dados nos últimos 10, 20 anos, cresceu a produtividade a nível mais que chineses, né? Quem está lá na indústria sabe o quanto você economizou em termos de
uso de recursos, materiais, tempos de processos, economia de mão de obra, quantidade de horas de trabalho empregado, foi um avanço muito grande. Mas o câmbio come isso rapidamente numa tacada financeira, porque tem banco estrangeiro especulando contra o real, a favor do real, numa brincadeira que joga por terra um esforço inovativo e de grande produtividade que é muito custoso. O Ronald, que é da indústria do vestuário, se for comparar, digamos, as empresas mais modernas aí do setor de vestuário com as empresas chinesas, como que é a comparação em termos de produtividade e como que é depois, quando entram fatores aí, custo de cada país e mais câmbio? E falando em termos de produtividade, a empresa nacional ela tem uma produtividade tão boa ou melhor do que a empresa chinesa. O que acontece, na verdade, é que essa produtividade acaba sendo comida através... Eu até queria um pouquinho discutir o que o professor Nakano falou, que a manutenção dos salários é decorrente de uma eventual ajuste da taxa de câmbio, mas a gente está esquecendo de um pequeno detalhe, que é a carga tributária. A carga tributária, na verdade, no Brasil, é extremamente elevada. Então, o Brasil, que tem vamos falar do vestuário de novo, que tem um conceito muito grande internacionalmente falando, em termos de moda, é lançador de moda. Hoje, a tendência é criar os produtos aqui e fabricar os produtos em outro lugar, normalmente, predominantemente na China. Isso por quê? Porque está se tornando paulatinamente inviável a competição com o produto que vem de fora. Então, a eficiência é igual ou superior, mas nós temos dois problemas básicos muito fortes. Taxa de câmbio, que come qualquer vantagem competitiva, e a carga tributária, que é muito mais do que o triplo do que a chinesa. Descreve rapidamente aqui como que foi esse processo de modernização do setor de vestuário nos últimos anos. O que entrou de novo aí? O setor do vestuário, ao contrário de outros setores, ele obviamente não é robotizado, tá? Cada máquina de costura vai continuar e continua demandando no mínimo uma operadora atrás dela, para não dizer mais 3 ajudantes auxiliando. Isso não altera. Agora, o país tem adquirido muito maquinário moderno que melhora a qualidade do produto e aumenta demais a produtividade da fabricação das peças. E essa possibilidade aconteceu. Infelizmente, a gente acaba trazendo máquinas chinesas, que são máquinas de baixo custo, e eu tive a oportunidade de visitar empresas monstruosas na China que não se utilizam de máquinas chinesas, só usam máquinas de fabricação alemã, japonesa, nada, italiana, nada a ver com chinesa. Mas, de qualquer maneira, as máquinas são suficientemente boas e conseguem transformar num aumento de produtividade muito grande. Tá. Ô, Cirésio, essa área de brinquedos, que é uma área também que está muito exposta a essa competição chinesa, eu queria que você repetisse mais ou menos essa avaliação, aí, voltada para o seu setor, do que é a produtividade dentro da fábrica e fora da fábrica, o preço final. Nassif, uma fábrica de brinquedos no Brasil não deve nada a uma fábrica de brinquedos em território chinês, notadamente na região sul da China, onde estão os nossos grandes competidores. Tem alguns mitos que a gente precisa deitar por terra, essa história de trabalho escravo, essa história de exploração, isso tudo é bobagem. Aquele lugar é tão capitalista quanto nós aqui no Brasil, quanto qualquer fábrica em São Paulo. Dentro da fábrica brasileira e uma fábrica na China, nós somos definitivamente competitivos, porque aí eu estou competindo com um fabricante chinês, com um fabricante de Taiwan, com um fabricante das Filipinas, não importa de onde. E é importante compreender que os americanos não fabricam mais brinquedos em território americano, os europeus não fabricam mais brinquedos, os japoneses não fabricam mais. O Brasil é que insiste, eu tenho 440 fábricas aqui, lutando, é que se nós estivéssemos competindo com uma fábrica chinesa, a gente dava conta e não reclamava. O problema é que a gente compete contra o Estado chinês. E o meu país, através da taxa de câmbio, principalmente, não me ajuda, porque conspira o tempo inteiro contra nós. A gente ganha 2, 3% de competitividade, como falou o professor, leva 1 ano para ganhar 2% de competitividade, porque a competitividade na CIF numa fábrica, ela é sistêmica. Da hora que abre o portão para a matéria-prima entrar, até a hora que abre o portão para o caminhão sair com mercadoria final e acabada. Então tem todo um processo de produção e é aí que a gente ganha. Para você e os telespectadores terem uma ideia, um trabalhador brasileiro de uma fábrica de brinquedos, para a mesma produção na China, no nosso concorrente, precisa de 8. E aqueles 8
custam a metade do meu trabalhador brasileiro. Ou seja, nós estamos competindo não é contra uma fábrica, é contra um país. E aí o governo brasileiro, o nosso Banco Central, definitivamente não adotou a indústria brasileira. Ô, Nakano, botando um ponto relevante, quer dizer, com essa questão da crise fiscal na Europa, em outros países, aí, obrigando a ajustes recessivos aí. Você acredita que vai haver nos próximos anos uma baita competição aí para a conquista de mercado externo? E se houver essa baita competição, como é que entra o Brasil com essa taxa de câmbio aí? Essa taxa de câmbio realmente é mortal, né? Porque eu acho que estamos liquidando a nossa indústria. Vai sobreviver o setor de commodities. Então essa taxa de câmbio não dá, nós precisamos de ter uma taxa de câmbio mais competitiva. Agora, aquela ideia anterior de você ter o Brasil crescendo, puxado pelas exportações, é difícil de vislumbrar nesse próximo cenário, porque a economia mundial vai crescer, os países desenvolvidos vão crescer muito menos, o comércio internacional está encolhendo, né? Recuperou um pouquinho, mas logo vem, né? Todo esse processo de ajuste vai implicar em nova recessão, provavelmente. Então a gente tem que aproveitar o mercado doméstico, né? Nesse sentido. E também a saída que os americanos estão vendo é a exportação. O Obama foi à televisão, no Congresso, e disse a saída da exportação. Ele chutou um valor lá meio absurdo, triplicar as exportações num tempo impossível, né? Europeu também. O euro agora está desvalorizando e a saída para eles para recuperar emprego é exportação. E tem a competição da Ásia. Então vai ser um mundo extremamente competitivo, né? Muito mais difícil de você aproveitar os espaços do que no passado. E como nós temos um potencial imenso internamente, eu acho que nós podemos crescer. Agora, se a gente brincar com as exportações, com um câmbio excessivamente apreciado, nós estamos fritos, porque nós acabamos com crise no setor externo e vamos parar. Se essa taxa de câmbio continuar, em alguns anos nós vamos ter uma nova crise. Então é fundamental que a taxa de câmbio seja depreciada, né? Mas não no nível, né, digamos, que os asiáticos fizeram para puxar suas economias através das exportações, né? Ô, Tenani, como é que você está vendo essa questão dos fluxos de comércio, de uma maneira geral, no pós-crise, e principalmente para o próximo ano, como é que você está vendo esses fluxos de comércio, levando em conta alguns desses pontos que o Nakano coloca aí, da recessão mundial, redução de comércio, necessidade dos países de fazerem superávit também? Eu acho que eu concordo com o professor Nakano e eu acho que isso também ilustra uma das dificuldades de política cambial como força de crescimento. O que está acontecendo agora é que vários países estão usando o câmbio para poder tentar crescer e, na verdade, se proteger da crise, né? A política cambial, normalmente, ela é chamada de mendigue sobre o seu vizinho. Quando você desvaloriza a tua taxa de câmbio, você está exportando desemprego para o vizinho do lado. E o que está acontecendo agora são vários países ao mesmo tempo tentando exportar o desemprego para os outros. Antigamente eram os asiáticos. E tudo isso são sutilezas, né? Por exemplo, na medida em que eu exporto desemprego para outros países, e levando em conta que uma política cambial também é equivalente a um subsídio de exportação ou um imposto de importação, países deveriam ter direito também de, ao invés de usar a política cambial, talvez taxar países que manipulam sua taxa de câmbio, como os asiáticos fizeram durante os últimos 20 anos, para exportar desemprego para outros países e importar para eles. Então, acho que eu concordo com o professor Nakano, no sentido que vai ser um ambiente extremamente competitivo, onde várias pessoas, vários países estão usando câmbios desvalorizados, não apenas os asiáticos apenas, para exportar o desemprego para outros lugares. De uma maneira geral, o câmbio ele faz parte, é uma das ferramentas de uma política econômica. Em alguns países, como é o caso do Brasil, o câmbio é definido pelo Banco Central de acordo com um conjunto de circunstâncias aí, não necessariamente ligadas a uma política econômica do próprio Ministério da Fazenda. E a grande discussão é como essa estrutura, essa estratégia de atuação do Banco Central em cima de metas inflacionárias e tudo, é a mais eficiente ou não. Eu vou pedir inicialmente ao Paulo Tenani para dar uma explicação bem didática do que vem a ser o regime de metas inflacionárias e a crítica que se faz hoje a esse regime. O que pode ser feito para melhorar essa atuação do Banco Central? Olha, metas inflacionárias talvez seja o último desenvolvimento teórico
de política monetária, né, de teoria de política monetária, e ela surgiu e começou a ganhar força cada vez maior e se transformou atualmente num consenso a partir dos anos 90. Né? O que se diz aqui é que o Banco Central ele deve focar a política monetária usando um instrumento de juros no controle da taxa de inflação. Então, toda vez que a taxa de inflação está acima de uma certa meta que é super transparente e proposta pelo Banco Central, o Banco Central acaba usando política de juros para tentar trazer a inflação de volta à meta. É um consenso que surgiu, eu acho que é um consenso que deve ser bastante criticado. A política de juros não é o único instrumento de política monetária e política de juros não é sempre o melhor instrumento de política monetária. É uma política que se adapta muito bem aos países anglo-saxões, que têm reservas muito baixas, né? Depósitos compulsórios extremamente baixos, sendo 0 na Inglaterra e 10% nos Estados Unidos. Ela se adequa muito pior à realidade brasileira, que é uma realidade de depósitos compulsórios de 43%, onde a teoria tradicional diria que política de juros não é a mais eficiente. Só explica para o nosso telespectador o que é o depósito compulsório. Depósito compulsório é aquela quantidade de ativos que o banco vai manter com ele ou no Banco Central sobre os depósitos que você deixou em conta corrente. Quando você coloca o seu dinheiro em conta corrente, ele não vai estar lá, o banco vai acabar emprestando aquele dinheiro e a legislação vai estar regulando quanto desse dinheiro o banco, que não rende juros, por sinal, para você, o banco vai estar emprestando. Na Inglaterra, o banco pode emprestar o quanto ele quiser. Nos Estados Unidos, ele pode emprestar 90 de cada R$100 que você deixar em conta corrente. Aqui no Brasil, esse valor vai ser um pouco próximo a 60. Certo. Eu vou perguntar para o Liberal, que é vice-presidente da Bracan, Associação Brasileira de Corretoras de Câmbio, como que é hoje o mercado de câmbio? Nós tínhamos até alguns anos atrás, tinha o câmbio turismo, o câmbio comercial, tudo aquilo. Como que é o mercado de câmbio hoje e como que se formam os preços aí? O mercado de câmbio ele é livre, tá? Desde 1988 ele era determinado pelo Banco Central. Em 1988 o Banco Central abriu uma janela para que algumas operações fossem feitas dentro do mercado de flutuante e depois ele foi até 1995 né, nessa linha. Em 1995 ele criou as bandas de câmbio, tá? Ele colocou os pisos, inclusive, que eles teriam que ser mantidos a 0,88 centavos de reais, com 0,93 com o teto, e depois o Banco Central chegou à conclusão que não estava sendo tão interessante. Então o que ele fez? Ele abriu essa banda para um nível maior, para 1,20 de real com 1,32. Aí chegando nisso, o Banco Central também chegou à conclusão que não era interessante ainda, que seria interessante manter o dólar livre, flutuando conforme o mercado determina. Aí, então, o Banco Central definiu em 91 que isso poderia ser feito. Foi um ano muito difícil, tivemos muita mudança no câmbio, e aí o mercado hoje é um mercado livre. A taxa, basicamente, ela é formada em cima do dólar interbancário. Esse dólar interbancário é conseguido na BMF, que é Bolsa de Mercadorias e Futuro, em cima do dólar futuro do mês subsequente. Em cima dessa taxa é deduzida a taxa de juros interna e acrescentada a taxa de juros externa. Aí nós formamos a taxa do interbancário pura. Então, essa taxa que normalmente é divulgada durante o dia em jornais, no rádio, é a taxa do interbancário que está sendo feita naquele momento. Após as 18 horas, o Banco Central fornece a média do interbancário. O que seria isso? Seriam todas as operações de compra do interbancário, é feita uma média, e todas as operações de venda é outra média, que é o PTAX de venda. Tá. Essa é a taxa do Liberal, quer dizer que aquele mercado paralelo que as pessoas conheciam antes, não digo mas o mercado paralelo, de uma maneira geral, ele deixa de existir, e a figura do doleiro hoje ainda tem alguma expressão? É muito incipiente, só para operações assim de narcotráfico, operações assim, além muito ruins mesmo, que não tem como ser, porque o Banco Central liberou quase todas as operações, então não tem o porquê o exportador ou o importador, alguém que queira pagar alguma coisa lá para o exterior, procurar esse mercado, porque não tem necessidade. Todas as operações legais podem ser feitas pelas operações tradicionais. Nakano, essa liberação que ocorre aí a partir dos anos 90 e tudo, de jogar tudo no mercado
oficial, essa falta de empecilhos para esse livre fluxo de capital, do ponto de vista macroeconômico, é bom ou é uma dificuldade para o país? É uma grande dificuldade, porque o mercado, a conta de capitais nos países desenvolvidos, na França, por exemplo, isso só foi aberto no fim da década de 90. E nós abrimos prematuramente, porque nós precisamos abrir o comércio primeiro, ampliar exportações e importações, ter um mercado, portanto, transações, né, de um mercado de câmbio muito maior, e aí aos poucos abrir o mercado de câmbio, porque senão fica uma situação que o rabo balança o cachorro. E a taxa de câmbio, portanto, é determinada no curto prazo e até no médio prazo, fundamentalmente pelo movimento de capital. E no mercado de capitais internacional que você vê, né, em qualquer coisa, um boom de entrada e de repente uma parada súbita. E as sucessivas crises que nós tivemos nos últimos anos, 95, 97, 98, né, 99 Brasil, 2001, 2002, né, e 2008, né, foram exatamente em função da parada do fluxo de capital e saída, né, de recurso de capital, o câmbio, né, no sistema livre explode, gera inflação, então o Banco Central eleva a taxa de juros e a economia contrai. Então, no curto e médio prazo, o câmbio é determinado pelo fluxo de capitais pelo mercado, é como ativo financeiro e, portanto, objeto de especulação. E hoje você tem estudos que mostram claramente isso. Você pega o balanço dos 5 grandes bancos de investimento, a corretora dos grandes investimentos de Nova York, eles determinam a taxa de câmbio. E no longo prazo, se você tiver déficit de transações correntes, sucessivamente sua dívida vai subir. Aí o câmbio vai ter que ajustar. Então a grande dificuldade de fazer política é que no curto e médio prazo, né, é um ativo financeiro. 99% das transações no mercado de câmbio são transações financeiras, né? É 1% atrelado à exportação e importação. Só que no longo prazo, se você mantiver o câmbio apreciado, estoura. Então, de repente, tem um ajuste na taxa de câmbio que nós tivemos o chamado overshoot, né? E aí você tem o desastre no país. Então, eu acho que você precisa ter uma política de administrar o câmbio, né? Administrar o câmbio para eliminar essas flutuações, não permitir que você tenha déficit de transações correntes, né? E aí você pode ter. E o fundamental, pela experiência dos países, é evitar a apreciação. Esse que é a chave. Porque a apreciação, né, estimula cada vez mais os especuladores. Porque cada percentual, né, que o real aprecia é a soma sobre o retorno dele. Além dos juros altíssimos que ele ganha no Brasil, ele ganha a apreciação é o lucro que ele tem. E isso, então, gera um processo de especulação, né, de profecia que o salto realiza. Um bando de gente começa a especular, começa a apreciar o real, né, mais gente especula, né, e o real aprecia sem limite. Portanto, o Banco Central tem que ter uma política que evita esse processo, não permite que haja especulação. E talvez a coisa mais importante no mercado de câmbio, né, é não só o Banco Central, mas o governo mostrar uma determinação firme, né, de que não tolera em espécie nenhuma apreciação, porque a apreciação pode destruir a indústria. Edgar, o câmbio é um preço fundamental. Então, quando você vai fazer um planejamento de investimento de longo prazo, a capacidade que você tem de entrar no mercado internacional ou interno depende desse fator decisivo que é o câmbio. Como que as empresas brasileiras, qual que é o efeito dessa volatilidade do câmbio aí sobre o planejamento das empresas brasileiras? Como você disse, o câmbio é um preço-chave, é um preço de referência. Então você tem que, quando faz o cálculo de retorno do investimento, você faz o plano de investimento a longo prazo, você vai trazer o fluxo de recursos que vai ser gerado por esse projeto ao valor presente, a uma taxa de câmbio que vai te dar o retorno do seu investimento na moeda nacional em real e o retorno medido na moeda internacional no dólar. Se você não tem condições de planejar, de ter um horizonte com alguma razoabilidade de qual será a taxa de câmbio nos próximos anos, esse cálculo se inviabiliza, porque a dispersão é muito grande. Se ela é 1,90 no ano, vai a 2,50, vai a 1,70, vai a 2 e a tanto, quer dizer,
Na média não quer dizer nada, porque na média você não tem, é só uma construção aritmética, não importa qual é o valor do câmbio que vai estar sendo recebido quando você estiver exportando ou quando você estiver comprando um insumo importado, quando você estiver vendendo no mercado nacional. Então, a volatilidade do câmbio ela é até mais prejudicial do que o próprio nível, né? Se você tem um nível estável e mais valorizado, você vai fazer a conta com este nível. O que vai acontecer é que quando você faz a conta não dá retorno. E aí você não investe, tá certo? Agora, além de, se o câmbio está muito valorizado, dá um retorno baixo, quando você mede o retorno do investimento, a variação da taxa de câmbio, então, impede qualquer planejamento. Bom, um dos pontos que se critica em empresas brasileiras é o fato de não ter continuidade nas exportações, justamente porque tem essa volatilidade de câmbio. Eu queria perguntar para o Ronald, quando teve aquela desvalorização de 2003, que o câmbio ficou bastante competitivo, o que aconteceu com as exportações da indústria têxtil? E o que aconteceu em seguida quando houve aquela apreciação subsequente? Houve um boom de exportação naquele momento, sem dúvida nenhuma, e logo em seguida uma paralisação total, quando houve uma apreciação muito forte. Então, justamente, eu queria concordar agora, dessa vez, com todo mundo lá, os economistas, os professores. Eu até gostaria que eles fossem do Banco Central, porque, na verdade, o grande problema está nessa grande variação que existe cambial. Pois, a gente ouviu falar de empresas aí de Santa Catarina, que estavam montando redes aí no Oriente Médio, um conjunto de informações aí sobre a expansão, até a montagem de redes para venda direta lá. Esses projetos, o que aconteceram quando o câmbio apreciou? Eles foram mantidos? Não, ele se torna inviável, porque o produto acaba se tornando totalmente não competitivo. Em relação a brinquedos, a mesma coisa, Sinésio, quando vocês começam o ano, como que fazem para levar em conta, digamos, o fator câmbio? Vamos pegar o ano que vem. Nós temos um câmbio hoje que muita gente acha que é insustentável. Como que uma empresa se planeja para o ano que vem, sendo que o câmbio tem interferência direta na relação dela com os seus competidores? Olha, o fechamento do ano já prenuncia toda a coleção de brinquedos. Ela é anunciada em janeiro em Hong Kong, depois vai todo mundo para Nuremberg, depois vai todo mundo para Nova York, depois vai todo mundo para o Brasil. Em abril, a gente encerra o planejamento do ano com o tour pelas 4 principais feiras. O que se leva em consideração nós temos 75% do negócio de brinquedos que acontece entre Semana da Criança, que é no dia 12 de outubro, e no Natal. Essa sazonalidade é ainda tão cruel quanto o câmbio é para o nosso negócio de brinquedos. E essas coisas acontecem, Nassif, porque o conceito de usar o câmbio para estimular a exportação, do nosso ponto de vista, venceu. O prazo de validade dele terminou. O Brasil precisa agora, o mundo inteiro está exportando. Quando a gente visita os clientes internacionais e sentamos na sala de espera do comprador, às vezes para o mesmo produto, para uma boneca, essas coisas que o Brasil é competitivo, a gente está competindo com 10, 15 outros grandes players. E todos de países que têm o seu câmbio absolutamente não apreciado como o Brasil. Tem hora que eu já sei que vou perder o pedido quando sei quem está disputando conosco. Ou seja, de novo, somos extremamente competitivos, mas quando estou na sala internacional de debate, a hora do comprador, eu já sei que vou perder por causa do câmbio. Dá só um pazinho rápido aí sobre esses produtos que o Brasil é competitivo. Você falou boneca? Nós exportamos bonecas, exportamos triciclos, exportamos uma grande quantidade de brinquedos em madeira, jogos, materiais que a gente diz pré-escolares. O Brasil é um grande exportador. E a gente compete com os tailandeses, os chineses um pedaço, os espanhóis, ou seja, é um conjunto de empresas que são de países que têm os seus câmbios que estão a favor das empresas. E no Brasil a gente, lamentavelmente, não tem o câmbio a favor, porque o câmbio está tão apreciado e está favorável a importar, que estamos sabendo aí se a gente vai ficar com 30% do mercado, com 60%, ou seja, não dá para saber, não há segurança em decorrência do câmbio. Uma das grandes discussões é quais as formas de controlar a política cambial, controlar o câmbio, quando você tem toda essa interligação de mercados de derivativos, apostas e tudo mais. E, ao mesmo tempo, você cria rombos nas contas externas que, a partir de um certo momento, lançam um conjunto de dúvidas sobre se o câmbio é sustentável ou não. Nesse bloco, nós vamos discutir esse negócio do controle do câmbio e também das contas externas hoje. Eu perguntaria ao professor Nakano,
com esse aumento cada vez maior do déficit em transações correntes e tudo, por quanto tempo que esse câmbio aguenta aí, Nakano? Olha, isso é difícil de prever, né? Porque, de repente, se as políticas monetárias dos países desenvolvidos for revertido, a taxa de juros vai subir e nós vamos ter um quadro bem diferente, uma enorme dificuldade de financiar. Inclusive porque o déficit desses países também estão crescendo. Agora, eu tenho a impressão que ainda há alguns anos, né, 2, 3 anos, a gente aguenta. Inclusive porque nós temos reserva, né? Só que se a gente chegar lá, vai ser um desastre, porque nós vamos ter uma crise feia. Câmbio disparando, a inflação disparando, o juro disparando e a economia mergulhando novamente, né? E atrás desse processo, como alguém disse, um rastro de empresas que faliram, né? Ou de produtor, né? Passa a ser comerciante, né? Porque conhece o mercado. O empresário individual, né? Ele pode achar que sobrevive, né? Mas o conjunto do país, né? Vai para o buraco, né? Terani, esses movimentos de câmbio, a posição dos gestores de recursos internacionais, como é que é a visão deles no momento que percebem, digamos, que você tem um espaço para apreciar a moeda, mas a partir de quando que começa a acender a luz vermelha e eles começam a sair do jogo? Olha, há um bom tempo atrás, quando o déficit em conta corrente brasileiro chegava acima de 2% do PIB, estamos falando antes da desvalorização, eu já estava com bandeiras vermelhas para todo mundo tirar o dinheiro do país. Bem, o déficit em conta corrente brasileiro está já nesse patamar, mas parece que as coisas mudaram. Então, vou ter que concordar com o professor Nakano que você pode persistir algum tempo com esse patamar. O que acontece é que você é muito bem pago para tomar esse risco cambial no Brasil. O diferencial de juros é extremamente atrativo. As taxas lá fora são zero e o Brasil está pagando acima de 10% num ano, né? Demora 15 anos para você ganhar esse retorno que você ganha em um ano aqui e em outros países. E com essa taxa de juros tão elevada, você acaba distorcendo também a taxa de câmbio, que fica bastante apreciada. Então, mas é possível controlar o câmbio? É possível evitar a desvalorização dentro desse quadro atual sem uma regulação internacional para os grandes mercados futuros e tudo mais? É possível. Com mobilidade do capital, com fluxo de capital, o Banco Central ele tem que optar se ele controla o juro ou se ele controla o câmbio. Se a taxa de juros aqui tivesse a 0 ou a 1, como está lá fora, o câmbio não estaria nesse patamar. Mas na hora que a decisão do Banco Central, por causa de políticas e de instituições que foram criadas, de processos, né, de política monetária que foram criadas nos últimos 15 anos, ele usa a política de juros como instrumento para controlar a inflação, ele acaba distorcendo a taxa de câmbio. Então, pelo que você fala, é o seguinte, o Banco Central ele teria que mudar para controle aí de controles quantitativos, outras formas de combate à inflação e passar a trabalhar os juros olhando especificamente a questão do câmbio. É isso? Ele vai ter que escolher o que ele faz. Na hora que o Banco Central está olhando a taxa de juros, ele perde o controle da taxa de câmbio. Se a taxa de juros é extremamente alta, por qualquer objetivo que seja, seu câmbio vai ser super valorizado. Nakano, você acredita que um próximo governo ele vai ter condições aí de proceder a essas mudanças ou está tudo muito ainda... vão ser necessárias outras crises, para o senhor crise vir resolver a situação? Aquela hegemonia do setor financeiro, né, que formava a opinião pública, né, influenciava toda a mídia, né, declinou depois da crise financeira. E eu acho que o setor industrial, né, vai começar a ocupar um espaço politicamente mais importante, particularmente porque nós estamos vendo que é a indústria que está puxando, né, esse processo de recuperação agora e vai puxar o processo de expansão da economia brasileira. E essa expansão, o crescimento da economia brasileira, a geração de emprego, vai ser uma coisa obrigatória para qualquer governo, porque senão não consegue se reeleger ou não consegue eleger um presidente. Então, isso entra na pauta política brasileira, portanto, eu acho que isso vai fazer com que a política, né, macroeconômica também, eu não sei qual o prazo, quando é que vai mudar, mas vai mudar, né, obrigatoriamente. Tá. Um ponto que eu acho relevante também aí, essa questão que você coloca da bancos, mídia e tudo mais. Quer dizer, nós tivemos esses anos todos aí, a formação de expectativa, inclusive para a definição de taxa de juros, vindo de 2, 3 departamentos econômicos, indo para 2, 3 jornais, televisão, e a partir daí você formava toda a opinião. Agora, com a entrada da internet, o fim do monopólio de opinião,
Eu acho que vai ser fundamental também as associações empresariais começarem a apostar nas novas mídias, ter os seus portais, seus blogs e soltar a sua opinião. Por exemplo, eu vou perguntar para o Ronald, quando houve desemprego aí no setor têxtil por conta do câmbio, a gente sabe que quando você ameaça aumentar 0,25 aí, IOF, sobre fluxo de capitais, dá manchete de jornal. Quando tem o desemprego, qual é a relação que vocês têm com a mídia, de um modo geral, para refletir de forma adequada o que ocorre no seu setor? Antes de responder, eu queria dizer que fico até apavorado quando os professores falam que o câmbio pode durar mais uns 2 ou 3 anos desse jeito, antes de reverter, é capaz de não sobrar nada ali então. Mas, de qualquer maneira, respondendo a sua pergunta, Nassif, ainda é muito difícil a relação do meio empresarial com a mídia. Ela é muito suscetível ainda a informações que interessem naquele momento. Então, quando houve aquele problema todo do desemprego, nós fomos fortemente na mídia, mas logo em seguida aparecia alguma notícia positiva que diluía completamente a informação que nós havíamos dado. Esse é o grande problema que a gente tem enfrentado com relação à mídia. Ou seja, a mídia escolhe a ênfase, e escolhendo a ênfase, dilui o fato real. Exatamente, dilui o fato real. Então, foi um momento trágico do setor têxtil. Houve um desemprego muito forte, violento. Nós somos um setor que emprega muita gente, 1.400.000, 1.500.000 pessoas. Nós já empregamos 2 milhões de pessoas, a gente vem perdendo paulatinamente o emprego, mas nem sempre a gente sente eco na imprensa a respeito Por exemplo, disso. Hoje, quando a gente vê uma tendência que vai ser dominante daqui para diante, é que grandes empresas, associações, ONGs e tudo, elas vão ser geradoras das suas próprias notícias. Ou seja, se eu quiser saber sobre o setor têxtil, eu não vou ler o jornal A, B ou C, eu vou tentar pegar na fonte direta. Vocês estão organizados para expor, para fornecer indicadores, estatísticas, para quem quiser, na hora, assim, no seu site? Sim, nós temos no site, nós temos muitas informações, a gente tem usado mídias alternativas, essas modernas, como o Twitter, por exemplo. Nós temos uma associação com o IEM, que é um instituto de pesquisas que detém os principais números do setor têxtil e vestuário, então a gente sim está preparado para responder isso aqui. Tá. Sinésio, pegando essa questão também do drama aí da competição desses setores mais expostos à competição externa, aí, quando você reclama da competição chinesa, em geral, como que é o tratamento que é dado na mídia? Olha, se a gente tem uma notícia que é um desastre, a gente avança com a notícia. Mas você disse uma coisa importante agora. Cada uma das nossas associações, na Brinq ou qualquer outra, tem que ser capaz de gerar os seus próprios fatos, a sua própria notícia, mas principalmente ter a sua própria opinião postada. E quem quiser procurar daquele setor, que vai procurar. Mas eu acho que as entidades hoje estão muito organizadas e o setor industrial, que acha que pode levar de barrigada, para usar uma expressão nossa, e não ter dados e não ter informação para o seu público, eu acho que já caiu fora, não está mais no páreo. Devo perguntar para o Tenani uma comparação aí com o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, e do modo como o Banco Central nosso analisa a expectativa. Uma coisa é pegar indicadores passados aí e tentar projetar. Outra coisa é quando você tem aquelas grandes inflexões aí na economia, às vezes você tem que ter conversa com o cara do supermercado, do setor têxtil. Como que é feito esse processo de projeção do que vem pela frente lá no Federal Reserve americano e como que é feito aqui no Banco Central? O que pode ser feito para aprimorar esses termômetros da economia? Olha, os modelos eles mudaram bastante, né? Quando a gente estava na década de 70, você tinha grandes modelos que ainda são utilizados nos bancos centrais, onde você tentava prever toda uma estrutura econômica. A partir da década de 70 e de 80, com a revolução que os economistas chamam de expectativas racionais, tudo isso foi destruído e você acabou tendo modelos muito específicos focando em cada lugar. O Banco Central brasileiro ele é bem sofisticado nos modelos que ele usa, assim como é o Banco Central americano, mas todos esses modelos eles têm grandes limitações, né? Você tende a acreditar que as expectativas tendem, na média, a estar corretas, mas com uma volatilidade enorme, né? Quando você olha o papel das expectativas no Brasil em prever o que aconteceu na taxa de câmbio, você tem erros enormes, né? Bom, o Brasilianas.org chega ao fim. Obrigado pela participação de todos. E acompanhe na programação da TV Brasil o tema que será discutido na semana que vem.
E aproveita para acessar o nosso site www.brasilianazog.com.br, mandando suas perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E a gente se vê na internet.